Bom dia. O pastor Valnei está fazendo conferência na igreja do Mucuripe, salvo engano, são 70 anos da igreja, não é isso? Acho que foi a primeira igreja batista regular em Fortaleza, salvo engano, né? Então, que nós lembremos de orar pela igreja, por essa conferência, pelo pastor, por isso tudo. E vamos então meditar em cima da palavra do nosso Deus, vamos orar, pedir que Ele nos abençoe nesses momentos aqui. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui agora, obrigado por cada irmão, cada irmã, pelas aulas que tivemos, obrigado pelo funcionamento da tua igreja, obrigado pelas tuas igrejas locais, não só em Fortaleza, mas no mundo inteiro, obrigado por isso. Queremos te lembrar a igreja do Mucuripe, a igreja antiga aqui do nosso meio, muito obrigado, abençoa esses momentos de celebração de aniversário daquela igreja, obrigado pelo teu servo Valnei que está pregando lá, cada irmão lá, e obrigado pelo nosso culto aqui agora. Como falei, pelos professores, por termos ouvido aulas preparadas em cima da tua palavra. Muito obrigado por isso. E queremos te agradecer agora por esses momentos, pelos louvores que tivemos e pelo momento agora da mensagem, e te pedir que tu nos capacites a transmiti-la com fidelidade, porque dependemos completamente de ti. E é nessa confiança que chegamos aqui na frente, e muito obrigado por todas essas coisas. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Hoje nós vamos aprender com dois personagens bíblicos, que aparecem muito pouco nas Escrituras, só aparecem num texto relativamente curto e não aparece mais. Mas eles têm uma lição muito importante para nos dar. Tanto que na época, que nós vamos ver aqui o evento em que eles apareceram, o impacto da lição que ocorreu por causa deles foi visto sobre praticamente toda a igreja. Então, o que aconteceu com eles impactou praticamente toda a igreja dos seus dias. Mas não foi uma lição positiva, não, foi uma lição negativa. Eles deram um mau testemunho e Deus aqui, evidentemente, reagiu de tal forma que nós podemos lucrar com o que aconteceu, mas eles deram um péssimo testemunho, era um casal. Será que já deu para perceber de quem nós estamos falando? Ananias e Safira. Vamos lá para então Atos capítulo 5. Atos 5. Uma história muito impactante, a história de Ananias e Safira, mas antes de vermos o que aconteceu com eles, vamos falar um pouquinho do contexto. A igreja estava nos seus primeiros dias de existência, primeiros dias, talvez primeiros meses, não sabemos exatamente quanto tempo, mas no comecinho mesmo da história da igreja, por assim dizer. E era uma época muito atípica, né? Ela não estava, apesar de já fundada, já oficialmente ali, batizada no Espírito Santo, o primeiro batismo, como nós temos comentado, no dia de Pentecostes, a igreja foi fundada, mas estava nos seus primeiros momentos, por assim dizer. Então era uma fase bem transicional, os apóstolos lá operando muitos sinais, muitas conversões acontecendo de uma forma bem atípica mesmo na história, muita gente se convertendo ali em Jerusalém e nos arredores. E o povo os crentes ali muito fervorosos, estava havendo uma efervescência, por assim dizer, entre aspas, em termos espirituais, do Espírito Santo muito forte. E vamos ver mais alguns detalhes do que estava acontecendo. Atos 4, 32 em diante, vai mostrar o pano de fundo diante do qual nós vamos ver o nosso texto. Então olha o contexto aqui mais imediato. Atos 4:32, da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Essa foi uma prática que eles acharam por bem adotar naqueles dias, não era algo obrigatório e nem algo que se tornou normativo para a igreja. Não, foi algo contextual, evidente, né? Não é uma norma que a igreja deva seguir, caso contrário nós todos estaríamos errados, e não é o caso. Foi uma coisa, para aqueles momentos ali, uma aplicação que eles acharam, de alguns princípios bíblicos eles acharam por bem aplicar dessa forma, então aconteceu daquele jeito ali, historicamente está registrado, e foi assim. Então, nesse contexto aqui, vamos ver onde é que entram os nossos personagens Ananias e Safira. Vamos agora para o nosso texto, Atos 5, versículo 1 em diante.
Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Está aí essa lição impactante que Deus deu e o que nós podemos lucrar, aprender dele próprio e aplicar em nossas vidas, disso que acabamos de ler. Muitas lições valiosas. A primeira que salta aos olhos é a gravidade do pecado, evidentemente, como Deus encara o pecado e como ele é firme em punir ou castigar ou disciplinar servos dele, se for o caso, que praticam o pecado. Então, a reação dele ao pecado é algo muito forte. E isso aqui fica evidente. Então surge a pergunta: qual foi exatamente o pecado de Ananias e Safira? Será que o erro deles foi não terem dado todo o dinheiro em si? Eles tinham que ter dado todo o dinheiro em si? Não é isso. O problema não foi que eles não quiseram dar todo o dinheiro. Não, o problema foi a mentira. Eles disseram que estavam dando toda a propriedade, todo o dinheiro, que eles lucraram com aquilo. Disseram: toda a nossa propriedade foi dada para a igreja. Está aqui o dinheiro inteiro delas, em outras palavras. E retiveram parte do preço. Era uma mentira. Esse foi o problema. Então, se eles tivessem sido francos, ter dito: olha, eu vendi a propriedade, retive um pedaço para nós, mas nós queremos dar toda essa parte. Tranquilo, não teria problema nenhum. Como é que a gente sabe disso, que eles poderiam ter dado uma parte? É evidente aqui no texto. Aliás, quando o texto mesmo responde a pergunta nossa, não tem nem o que argumentar. Está claro aqui. Como? No versículo 4. Pedro diz claramente: se tivesse conservado, não seria teu? Se ele nem tivesse vendido, não tinha problema nenhum. Claro, ele não tinha pecado como ele pecou aqui. E vendido não estaria em teu poder? O dinheiro era teu. Você deu porque quis. O problema foi a mentira dele. E não só a mentira em si. Por que ele mentiu? Será que ele foi obrigado a mentir? Ele estava num perigo de vida e mentiu para se salvar, algo assim? Não. Eu não estou justificando que deve mentir em qualquer situação, não é isso. Mas seja como for, nem foi esse caso. Por que ele simplesmente não disse: eu estou vendendo por tanto? Está aqui. Quer dizer, eu estou dando 10% da minha propriedade que fosse. Tudo bem. Por que será que ele quis dar a impressão que ele deu foi tudo? Para parecer mais santo aos olhos dos outros. Entendo eu. Ele viu que tem pessoas muito piedosas que estão dando tudo, então nós não queremos ficar atrás. Nós queremos que as pessoas nos vejam como pessoas realmente consagradas ao Senhor. Eu entendo que foi isso. Ou seja, hipocrisia por trás da mentira dele. Ou seja, estava errado mentir, estava errado o motivo da mentira, tudo errado. Mentira é errado. Imagine com um motivo desse, simplesmente por hipocrisia. Ou seja, foi isso. Agora, tem algumas lições muito, além dessa lição básica de não sermos mentirosos ou não sermos hipócritas, etc., que é evidente, e temermos o Deus que odeia essas coisas. Além disso, tem várias outras lições também. Tem teologia aqui embutida nesses versículos. Quer ver? Por exemplo, no versículo 3 e 4, é bem interessante isso aqui. Se você for estudar, como é o nome da doutrina do Espírito Santo? Pneumatologia. Se você for estudar isso, uma das coisas que você vai aprender de saída é que o Espírito Santo é Deus. Então você vai ver base bíblica que comprovam que o Espírito Santo é Deus, é divino. E uma das bases bíblicas é essa aqui. Atos capítulo 5 é citado para comprovar. Como é? Como é que isso prova a divindade do Espírito Santo? Olha só. Aqui diz que, no versículo 3, Pedro dizendo para Ananias que ele mentiu para quem?
Para o Espírito Santo. Mas no final do versículo 4, ele diz que Ananias mentiu para quem? Deus. Ele usa tanto o Espírito Santo como Deus, pressupondo-se o Pai, intercambiavelmente, ou seja, usa os dois no mesmo sentido aqui praticamente. Você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo, logo o Espírito Santo é Deus. Interessante isso aí. Então, é sempre bom a gente aprender a ler as Escrituras, tirando essas lições aqui, como garimpando um campo e vendo lições valiosas, teológicas, né? Tem outras também. Por exemplo, como foi essa mentira que Pedro... Quer dizer, a mentira de Ananias, que Pedro acusou, para Deus. Como foi que ele mentiu para Deus? Será que ele disse para Deus, Senhor, tu sabes que eu estou te dando todo o valor do terreno. Será que ele disse para Deus desse jeito? Foi isso? Olha, só uma pessoa muito curta, até de inteligência, iria achar que Deus não sabia que ele estava dando só uma parte. É claro que ele devia saber que Deus sabia do que ele estava fazendo. A onisciência de Deus é evidente, né? Vamos supor que o campo tenha sido R$50. Então, essa aqui é uma hipótese, né? Vamos supor, 50 mil. Então ele reteve, vamos supor, 25 mil. A Bíblia não diz se foi metade. Estou só chutando aqui, como se diz. Então, já pensou se ele tivesse dito, Senhor, tu sabes que eu estou te dando todo o valor do campo, 25 mil. É claro que ele não ia mentir dessa forma. Eu não entendo, então, que a mentira dele para Deus tenha sido uma oração, enganando Deus. Eu acho que de forma alguma. Talvez envolva um aspecto de que ele tenha feito um voto, dizendo, Senhor, eu vou vender esse campo e vou dar todo o dinheiro para o teu uso na igreja. E depois mudou de ideia. Pode ter sido esse o engano. Porém, eu acho mais provável que o engano a que Pedro se refere não tenha sido isso. Eu acho que, na minha interpretação, a Bíblia não diz claramente que ele enganou a Deus na medida que ele estava enganando quem? A igreja. Olha que coisa interessante. Quando ele diz aqui no final do versículo 4, não mentiste aos homens, vocês mentiram foi a Deus. Ou seja, entendo eu que eles chegaram para a igreja, corpo de Cristo, e mentiu para eles, e para a liderança da igreja, que na época era nada menos que os apóstolos. Olha só, representantes diretos de Cristo. Não eram Cristo, evidentemente, não estou dizendo que eles são Deus, claro que não, mas eram representantes do Senhor, aqueles a quem Cristo tinha dito explicitamente, vocês têm a chave do reino dos céus. Cristo deu uma tremenda autoridade sobre os apóstolos. Então, eles chegaram diante dos apóstolos, que tinham grande autoridade dada por Cristo, e enganaram. Opa! Quem mexeu com a igreja, no caso até ligar com os apóstolos à frente, ou em qualquer era, com a igreja em si, a igreja não perdeu o significado dela, a natureza dela. Quem engana a igreja está enganando o Senhor dela. Mexe com a igreja, mexe com Deus. Será que eu tenho alguma base bíblica para dizer que fazer essa inferência aqui, que mexer com a igreja é mexer com Deus? Sim. Aliás, ambas as referências que eu poderia citar, um exemplo aqui, eu vou citar uma do Novo também, remontam ao Antigo Testamento. Lá não tinha igreja, a igreja começou no Novo, mas há uma relação de Deus com o seu povo, que no caso era Israel, que ilustra o relacionamento que começou de Deus com a igreja no Novo Testamento, mas há uma ilustração. E mesmo no Antigo Testamento, ele se relacionando com Israel, você sabe uma imagem que ele usa do povo, interessantíssimo, quem toca em vocês é como se tocasse na menina do olho de Deus. O que é menina do olho? É a pupila. A parte mais sensível do seu corpo é o seu olho. Então, se alguma coisa cair, você imediatamente sente e faz qualquer coisa para proteger. Então, tocou no povo de Deus, é tocar como se fosse na pupila de Deus. Deus imediatamente ele sente e vai reagir com aquilo. Então, tem algumas passagens que falam isso. Uma delas está em Zacarias, não precisa ir lá não, mas Zacarias diz claramente, quem tocar em vocês, Israel, toca na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2:8, depois vocês podem conferir. Mas será que nós temos no Novo Testamento exemplo disso também? Que alguém que faz alguma coisa com a igreja está fazendo com Cristo diretamente? Aonde? Sim, mas exatamente no próprio livro de Atos, 4 capítulos para frente, o que acontece? Conversão de Paulo. O que Cristo diz quando aparece para ele? Paulo, Saulo, grande perseguidor da igreja, não conhecia Cristo, e Cristo aparece a ele, a Paulo ali, num momento muito dramático, ele cai do seu cavalo ali, uma luz do céu brilhante, ele diz, Paulo, por que me persegues? Aí ele, mas eu te persigo? Como assim, Senhor? Ou seja, ele estava perseguindo a igreja. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo perseguia a igreja, estava perseguindo o Senhor Jesus. Olha a interação.
Então, eu entendo, evidentemente, nós temos base bíblica para saber que quem mexe com o povo de Deus está mexendo nele. Aplicando nisso aqui, eu entendo que o caso seja esse. Então, quando Pedro diz, vocês mentiram a Deus, não foi a nós, foi porque eles enganaram a igreja e Deus não gostou nem um pouco disso. Mas tem mais lições ainda. Vocês perceberam que tem uma palavra em comum entre os versículos 3 e 4? Deixa eu ver aqui. Além da questão da mentira, tem uma palavra em comum e aí que a gente vai já tirar uma lição disso bem interessante. Vê se vocês descobrem aí na sua Bíblia. Não. Coração. Interessante. A palavra coração aparece 2 vezes. No versículo 3 diz que tem o coração dele? Satanás encheu. Ok, Satanás, um agente externo, o Satanás, o diabo, encheu o coração de Ananias. Mas no versículo 5, o que ele diz para Ananias? Você assentou no coração esse desígnio, esse plano aí. Você guardou, nem guardou, você estabeleceu, você firmou esse propósito no seu coração. Que lição interessante. Ananias não podia culpar. Olha, não tenho culpa, foi Satanás que colocou. Não. Você colocou, você permitiu isso. Veio de você. São 2 aspectos que um não anula o outro. Olha a responsabilidade de Ananias. Então, foi Satanás? Sim. Por outro lado, Ananias é absolutamente culpado por ter criado, desenvolvido aquele desejo ruim e não só ter concebido, mas ter ido até o fim naquilo. Claro que foi. Uma coisa não anula a outra. Aqui é algo misterioso, saber até onde Satanás opera e até onde somos nós. Não importa a gente querer entender isso. Só uma coisa, obedeça a palavra de Deus. E quando tiver alguma coisa no nosso coração nos estimulando a desobedecer, não fique pensando, é Satanás, não é... Esqueça, não é o assunto. Até que ponto é Satanás? Esqueça, diga, é pecado? Eu não quero. Ponto. Uma coisa eu afirmo. Se nós, entendendo que uma coisa é errada, dissermos, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar, acabou. Satanás não vai poder lhe forçar a pecar uma coisa que você decidiu diante de Cristo. Eu não quero pecar. Satanás não vai lhe forçar a isso. Por quê? Porque Satanás perdeu o poder em si, ele ficou menos poderoso? Não. Cristo não vai deixar. Então, olha que coisa interessante. Se você está sendo tentado, é o diabo, mas você está sendo tentado e você resiste, eu não quero, o Senhor Jesus me socorre, ele não vai deixar Satanás lhe forçar aquilo, de jeito nenhum. Ele entra em cena de uma forma muito forte e vai, como é que ele vai fazer isso? Eu não sei, é invisível, é misterioso, mas que vai, e que você vai vencer o pecado, vai. Como é que se processa nas potestades aí, ele impedindo diretamente, eu não sei, não é o caso, mas ele não vai deixar você cair não. Ou seja, cuidado com o que vem no nosso coração e sabendo que do que está no nosso coração há uma influência muito grande do diabo. Aliás, interessante, aqui diz, Satanás encheu o seu coração. Só uma curiosidade, essa mesma palavra para encher o seu coração é usada, sabe para quem que pode também encher o nosso coração? O Espírito Santo. A mesma palavra que Paulo usa lá em Efésios. Diz, sejam enchidos do Espírito. Mesma palavra. Ou seja, quem está enchendo o nosso coração? Se nós não cuidarmos de obedecermos a palavra e sermos enchidos pelo Espírito, Satanás vai encher. E você vai ser culpado por isso. Eu seria culpado por isso, qualquer um de nós. Ou seja, quer resistir ao diabo? Corramos para a palavra, obedeçamos, nos rendamos ao Senhor e sejamos enchidos pelo Espírito Santo. Só tem esse jeito. Ele em nós vai impedir Satanás de fazer a sua obra maligna. Ok? Quantas lições, não é? Só nisso aqui, tirando das entrelinhas aqui. Mas vamos falar um pouquinho agora do que aconteceu com Safira. É a segunda cena da história aqui, nós já lemos. Versículo 7 em diante fala da vinda de Safira. Interessante que ela chegou 3 horas depois. É curioso, por que demorou tanto tempo e ela não soube disso? Alguns autores céticos que duvidam da palavra de Deus dizem, olha aí, contradição da Bíblia. Como é que pode? É impossível isso. Numa comunidade daquela, em Jerusalém, todos os crentes muito unidos ali, a notícia se espalha muito rápido. Aliás, até hoje a notícia de uma morte se espalha muito rapidamente. Alguém pode dizer, mas é porque hoje tem WhatsApp. Não é por isso não. Porque há anos atrás, quando nem celular tinha, uma notícia de morte se espalha muito rápido. Principalmente na notícia de morte dessa forma aqui, tão traumática, tão impactante. Também, principalmente, no meio que vivia junto ali. Como é que Safira não soube? Eu não sei.
Agora, o fato é que eles dizem, então isso aqui não pode ser real. Então, o Lucas inventou essa história. Que Lucas não inventou coisa nenhuma. Se está aqui, foi exatamente assim. Agora, por que eu não sei? Fatores envolvidos que nós não conhecemos, mas por algum motivo, por incrível, por difícil que seja, mas foi. Safira chegou horas depois e ninguém contou para ela. Eu imagino que talvez alguns crentes tenham cruzado com ela e visto ali a viúva e talvez tivessem com medo de dizer, eu não sei, tão chocados que ficaram que não tiveram coragem de dizer para ela. É possível. Mas seja como for, não tenha dúvida que ela chegou até Pedro sem saber, sim. Antes de falar do diálogo de Pedro com ela, é curioso que eu entendo que nós podemos ter também uma atuação do Senhor aqui, uma outra lição espiritual, é que como foi que Pedro soube desse pecado dos dois? É possível que tenha sido por meios humanos? Sim, vamos imaginar que, só uma hipótese, na hora que Ananias estava negociando lá com o comprador, 50 mil reais, imaginando que tenha sido esse valor, alguém estava lá e ouviu essa história, Ananias vendeu uma propriedade bem vendida, 50 mil e tal. E vamos supor que essa pessoa contou para alguém e disse, olha, o Ananias e a Safira, aquele casal, venderam a propriedade que fica bem ali, perto de Jerusalém, 50 mil, legal e tal. E essa pessoa que ouviu, imaginemos que estava na hora lá com Pedro, com os apóstolos, a pessoa chegando, depositando as ofertas, e vira Ananias chegando, dizendo, olha, vendi o meu campo e está aqui, o campo inteiro está aqui para vocês, ao dispor de vocês para a igreja. Vai dar 50 mil reais para a igreja e tal. Legal. Quando abriram lá o dinheiro e foram contar, a pessoa olhou e disse, 25 mil? Não foi por isso que ele vendeu. E ficou com a pulga atrás da orelha, dentro dessa imaginação aqui. Aí vamos supor que depois essa pessoa chegou para Pedro e disse, Pedro, ele tem 25 mil aí? Tem, mas ele vendeu foi por 50. Pedro, você tem certeza? Tenho, eu conheço a pessoa que estava na hora e Vamos supor que Pedro tenha ido verificar e checou e foi mesmo e tal. Enfim, vamos supor que por meios humanos Pedro tenha descoberto essa farsa aqui. É possível? Digamos que sim. Não posso dizer que não houve assim, porque a Bíblia não diz uma coisa. Porém, eu acho muito improvável. Eu acho mais provável, pela fluência da narrativa, que tenha sido uma revelação direta de Deus para Pedro. Não consta nenhum diálogo entre Pedro e Ananias, como fala com Safira, a gente vai já viu, mas vamos ver de novo. Pedro foi direto. Então, tudo indica que não houve um diálogo entre ele com Ananias para checar a informação e que ele foi direto dizendo, você fez isso. Ou seja, pelo que eu entendo que está aqui de uma forma muito evidente, eu acho, é que foi uma revelação direta de Deus para Pedro. Ele fez isso. Interessante que Deus não só é onisciente, mas ele quis que o seu servo não é que fosse onisciente, ele não tornou Pedro onisciente, claro que não, mas ele, na sua onisciência, que conhece todas as coisas, aquele ponto ali, aquela informação, ele quis dar para Pedro. Pedro, ouve isso. Então ele dotou Pedro dessa capacidade de enxergar claramente o que aquele homem tinha feito. Interessante. Então eu não posso provar, mas eu acho que, como já comentei, eu entendo que tenha sido exatamente isso, até porque estamos numa época em que os apóstolos estavam com um tremendo poder dado pelo Espírito de fazer sinais. Mas falando dessa questão da onisciência de Deus, é impressionante como o nosso Deus, aí com certeza, que ele ouviu qualquer diálogo que tenha havido entre Ananias e Safira ao tramarem essa coisa horrível de hipocrisia aqui, né, que Deus ouviu, óbvio, talvez Ananias tenha cochichado para Safira, falado baixinho ali no interior da casa, do quarto deles, é possível, mas Deus ouviu. Aliás, Deus ouviu, Deus sabia muito antes disso. Quando talvez ele ou Safira começaram a alimentar no seu coração aquela vontade, será que vamos fazer isso? Vamos. Deus já estava vendo o pensamento deles. Olha o tamanho da onisciência do nosso Deus. E, aliás, antes de tudo isso acontecer, Deus já sabia que aquilo ia acontecer. Oh, que Deus maravilhoso nós temos. Mas vamos então para a parte de Safira, chegando para Pedro. Como vocês perceberam, o procedimento foi um pouquinho diferente. Para Pedro, ele já chegou dizendo direto, você fez isso e vai morrer, em outras palavras. Mas para Safira, ele perguntou, versículo 8, você vendeu por tanto? E ela disse, por tanto. Aqui existem duas alternativas, o texto não deixa claro. É possível que ele tenha perguntado o valor total. Safira, vocês venderam foi por 50 mil? E ela tenha confessado. É possível. Eu confesso, foi por 50 mil mesmo. Ou não. Talvez ele tenha perguntado, Safira, você vendeu foi por 25 mil, hipoteticamente, o tanto que ela disse que vendeu. Você vendeu, talvez ele tenha checado. Você vendeu foi por 25, ela foi por 25. Ou seja, manteve a mentira.
Nesse caso, é provável, quer dizer, é possível que ele tenha simplesmente dado uma oportunidade a ela de confessar. É possível. Se ele chegou, Safira, você vendeu, foi por 25 mil mesmo, e ela tivesse arrependida, ela poderia ter dito, não, Pedro, desculpa, foi mais, mas eu pequei, foi 50 mil, mas a gente reteve a metade, a gente enganou, estou arrependido. É possível. E é possível também que, se ela tivesse feito isso, ela tivesse sido poupada. É possível. São meras conjecturas. Não podemos provar uma coisa nem a outra. Pessoalmente, eu acho que não foi uma segunda chance, não. É provável que ele tenha perguntado, é o valor todo mesmo. Você vendeu, foi por 50 mil? Foi por 50. E já tivesse confessado ali. Eu não sei. Seja uma coisa, seja outra. Mas seja como for, Deus não quis dar uma segunda oportunidade para a Safira. Isso é óbvio. E mesmo que ela tenha confessado, Pedro, não foi 25, não, foi 50. Mesmo assim, Deus pode ter querido, não, chegou o ponto, ela vai ser punida. Aliás, tem uma história no Antigo Testamento muito parecida com essa. Vocês estão lembrando de um caso em que alguém pecou de uma forma parecida, não envolveu hipocrisia como no caso do casal, mas envolveu a ganância. Eles retiveram para si algo que não podiam reter para si. Lembram de um caso assim? E Deus foi bem em cima, revelou para o povo de uma forma sobrenatural, e eles foram punidos. Pecado de Acã, muito bem, está lá em Josué, salvo engano, capítulo 7. Acã, eles estavam, interessante, aqui estava começando a era da igreja, naquela época estava começando uma fase nova na história de Israel, estava começando a história de Israel na sua terra, eles invadindo a terra de Canaã para tomar posse ali e se tornar realmente uma nação, bem no comecinho da história da nação de Israel. E eles tinham, naquela ocasião, na certa cidade, eles tinham que destruir tudo, não podiam tirar nada. E Acã viu uma capa babilônica, umas barras de ouro e tal. Opa, isso aqui eu vou esconder para mim. Escondeu, e o povo sofreu com isso. Josué não entendeu por que o povo sofreu depois em batalhas, e Deus revelou, houve pecado aí. E então, por meios que Deus determinou, eles acabaram descobrindo que era Acã. E quando descobriram que era Acã, Acã confessou e disse, nós pecamos mesmo, procedemos erradamente e tal. Ou seja, ele como que se arrependeu, mas não teve mais jeito. Foram apedrejados, ele e a casa dele, e tudo queimado depois. Então, naquele jeito, chegou no ponto que não tinha mais arrependimento que livrasse da punição. Então, é possível que tenha sido o caso com Safira aqui. Seja como for, ela foi firmemente repreendida por Deus aqui e morreu também. Não sei qual foi o método que Deus usou para matar. Será que ele usou... Se alguém chegasse um médico legista lá para ver de que esse casal morreu, será que dá para descobrir? Talvez um ataque cardíaco fulminante, ou um AVC, não sei. Alguma coisa fulminante que tenha matado, ou diretamente, sem causa mortes nenhuma, não sei. Seja como for, Deus matou sumariamente, e está aqui o final dessa história, que aparente, num certo sentido, trágica, mas num certo sentido enriquecedora, para tirarmos algumas lições. E, afinal, que lições são essas que nós podemos tirar? Vamos tirar 3 lições em termos gerais, não é por ser batista, como o Carlinhos falou, né? Os batistas gostam de usar 3 pontos, mas não é por isso não que são 3 pontos, podia ser mais, ser menos, né? mas realmente há alguns pontos aqui que nós podemos mencionar de lições práticas, algumas já foram bem evidentes aqui na nossa exposição. A primeira é que nós temos um Deus temível, já falei bastante aqui. Depois da mensagem, para não perder o fio da meada, tá? Eu creio que sim, mas depois a gente pode conversar mais para não perder a fluência, senão me perco aqui, tá? Mas depois a gente tira. Eu creio que Pedro já sabia, mas depois a gente pode conversar mais sobre isso, irmão. Tá bom? Mas obrigado pelo seu interesse, tá? Mas voltando aqui, nós temos um Deus temível. Alguém pode dizer, mas olha, Deus não tem mais agido dessa forma. Ou nós temos ouvido falar disso, pessoas que morrem assim subitamente porque pecaram. Nós temos ouvido falar disso? Eu não tenho. Se você tem, não sei qual é a sua fonte. Eu não tenho ouvido falar, não, de alguém que morre subitamente porque pecou. Será que é porque não tem mais acontecido esse tipo de pecado? Olha só, nunca mais aconteceu, por isso que ninguém morreu dessa forma. É? Não. Provavelmente vários de nós conhecemos pessoas que pecaram feio e enganaram a igreja, em sessão, mentiram e depois foram descobertos. Provavelmente vários de nós conheçamos casos assim, e pessoas que não morreram até hoje.
ou pessoas que pecaram feio, enganaram a igreja, etc, etc, e já faz muito tempo, já morreram, mas não foi naquela hora ali, de uma forma súbita, como aconteceu com Ananias e Safira. O que foi, por que será como é que se explica isso? Deus agiu daquela forma, não age mais assim normalmente, mas as pessoas continuam pecando. Então Deus mudou de procedimento. Será que ele mudou de ideia? Ele era mais rigoroso e agora está mais tolerante com o pecado? Será isso? Não. Deus não é mais tolerante com o pecado no sentido de achar que o pecado não tem problema. Ser compassivo é outra coisa. Ser tolerante no sentido de ser misericordioso e dar condições de arrependimento, tudo bem, ele sempre foi assim e nunca mudou e nem vai mudar. Agora, tolerante com o pecado, no sentido de achar que o pecado não tem problema, ele não mudou nem 1 milímetro e nunca vai mudar, porque ele é imutável, santo, perfeito e justo. E se ele, uma pessoa que é absolutamente perfeita, se ela mudar um ponto, ela deixa de ser imperfeita, claro. E Deus não muda, ele é perfeito e vai ser sempre assim. Ele continua o mesmo. Então, como é que explica isso? Que o pecado continua, mas essa punição não continua. Entendo eu que a resposta seja porque ele já deu a lição. A lição está muito bem dada. E quem crer na palavra dele, que é o que ele requer de nós hoje, crer na minha palavra, não precisa mais estar repetindo essas coisas para vocês crerem. Lembra do rico e Lázaro? Um parênteses aqui, rico e Lázaro, o rico foi condenado e pediu a Abraão para voltar para explicar para os parentes dele, olha, existe céu, existe inferno, eu tenho que explicar para meus irmãos, se eu não explicar, eles vêm para o inferno onde eu estou. E Abraão disse, o que o Abraão disse? Eles têm, em outras palavras, a Bíblia, Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus. Se ela não tocar o coração deles, nem que você ressuscite, eles vão crer. Olha, então fecha parênteses, nós temos a palavra. Nós não precisamos ver isso acontecendo em nossos cultos hoje em dia para crermos. Não precisa. Se alguém não crê no que está aqui, Atos 5, Ananias e Safira, pode morrer alguém aqui hoje, não vai afetar nada. Porque a fé na palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Então a lição está dada. Agora, a maneira que Deus vai punir, ou disciplinar, ou castigar, qualquer que seja o verbo, Deus tem o método dele, o meio dele, a hora dele. Nós, cuidado para nós não julgarmos e dizermos a pessoa está em pecado e não aconteceu nada com ela. Calma. Primeiro, pode ser que venha a acontecer. Quanto tempo depois a Safira chegou lá e o marido já tinha morrido? 3 horas. Eu sei que é pouco tempo, mas durante essas 3 horas ela estava achando que o pecado estava impune. Será que quem sabe, ela podia estar até comprando alguma coisa com o dinheiro que eles retiveram injustamente. Não podia? Podia. Ela pecou e está muito bem. Eu estou imaginando aqui, comprando coisa com aquele dinheiro, talvez, sem nem imaginar. Olha, conseguimos despistar Deus, ou Deus não vai nos punir mais, ele não fez nada. Quem sabe? Não sei. Mas foi 3 horas. As 3 horas de Safira, pode ser que na vida de alguém hoje seja 30 anos, ou 30 dias, 10 anos, 15 anos, não sei, pode. Deus pode levar a vida toda de uma pessoa corrigindo aquela pessoa, disciplinando? Pode. Deus pode passar um tempo até que a pessoa veja a gravidade do pecado e a disciplina de Deus cai. Davi, depois que pecou com Batseba, não foi na mesma hora que ele percebeu o pecado, não, foi depois. E depois disso que ele foi confrontado, ele viu, pequei. Ou seja, ele passou um tempo, muito, entre aspas, muito bem. Ou seja, há um tempo, o tempo de Deus nem sempre ele nem sempre age da mesma forma, tão fulminantemente, às vezes demora. Irmãos, existem pessoas que podem estar sofrendo terrivelmente disciplinas de Deus e nós nem imaginamos. Você não está na mente, no coração dela para saber. Talvez tenha pessoas que preferissem até ter morrido que nem Ananias e Safira, do que está sofrendo hoje, há 30 anos, algo que, porque fez algo errado há 30 anos, algo nesse nível aqui, e Deus está disciplinando aquela pessoa. Não vou levar aquela pessoa como eu fiz com Ananias e Safira, eu vou disciplinar durante a vida toda dela, permitindo certas situações na vida, que só ela sabe, talvez, e moendo aquela pessoa, aquele servo dele, e ela sabe como ela está sofrendo por um pecado cometido há 30 anos atrás. Às 3 horas, entenderam? É possível? É. Então nós não estamos no coração de ninguém para saber se Deus está disciplinando ou não, ou punindo ou não. Eu não sei. Mas que é possível? É. Ou seja, Deus vai, de alguma forma, ele vai tratar o pecado da gente. Por outro lado, ele é misericordiosíssimo. Isso, não esquece esse ponto.
Ele sabe a diferença entre um pecado e outro. Nós não devemos, o nosso temor a Deus que devemos ter, muito cuidado para não se transformar no medo dele. Eu estou com medo dele, vou me afastar dele. Não faça isso. Lembra da parábola das minas, que Cristo citou algum exemplo de pessoas a quem Deus deu algumas minas para eles tomarem conta, uns valores, e um deles escondeu debaixo da terra, e quando o Senhor voltou, é uma parábola isso. Diz, cadê você? Investiu nas minas que eu deixei para você? Não, porque eu sabia que tu és homem rigoroso e tal, então eu escondi aqui. Opa! Homem rigoroso? A pessoa que dentro da parábola é tão generosa. Enfim, cuidado para não cairmos no outro extremo. Deus, eu estou com medo de Deus, ele ele faz coisas tão apavorantes que eu estou com medo, eu vou ficar longe dele. Não faça isso, isso é uma loucura, isso é uma tolice. Nosso Deus é maravilhoso. Então, corra para ele. Se nós estamos no sentido indignos pelo pecado, etc., e normalmente nós nos sentimos porque nós somos pecadores e aquilo incomoda, cada vez que a gente sentir, em vez de correr de Deus, corra para ele e diga, Senhor, me livra disso. Ele vai livrar, ele é muito misericordioso. Então, não esquece isso. Além de que, só enfatizando aqui, ele conhece a diferença entre pecados e pecados, algo gravíssimo que Ananias e Safira fizeram, num contexto em que o Espírito Santo estava agindo de uma forma impressionante. Eu entendo que uma reação negativa ali tinha um efeito muito pior, no sentido de que eles estavam vendo Deus agindo, e ao ver, mesmo assim eles desafiaram, ou seja, a oportunidade que Deus estava dando naquela situação era muito mais forte do que normalmente. Enfim, Deus sabe o contexto de cada um. Ou seja, corramos para o Senhor, peçamos misericórdia. Se temos pecado, diga, Senhor, me perdoa, me restaura. Quantas coisas Ele nos restaura. E outra lição importante também, olha o peso da igreja. Cuidado com a maneira como nós nos comportamos em relação à igreja, ou mentir, no caso como foi dito aqui, ou talvez em casos aparentemente menores, a maneira como nós falamos de igrejas. Cuidado, às vezes a gente tem que falar coisas erradas, que uma igreja X está agindo dessa forma. Tudo bem, temos que falar, mas olha a maneira como nós falamos. Cuidado, eu sei que tem muita igreja que nem igreja é, eu sei. Dependendo do que aquela igreja prega, eu nem considero igreja, então o nome da igreja é entre aspas, eu sei. Mas, digamos que esteja tratando de igrejas mesmo, que tem a doutrina correta, mas tem práticas que a gente acha um pouco diferente, a gente entende que é diferente. Devemos dizer, aquilo está errado? Sim, mas olha a maneira de nós dizermos. Só um exemplo, uma comparação. Imagine que você tem um filho e alguém chega falando mal do seu filho para você. Dependendo da forma como a pessoa vai falar, você vai reagir de uma forma ou de outra. Se a pessoa chega falando, criticando abertamente, com raiva no coração, exagerando o que seu filho fez, você vai defender o seu filho. Cuidado para você não fazer isso com Deus. Falando mal de uma igreja, dizendo assim, aquela igreja é isso, a minha igreja manancial é isso. Cuidado. Olha o senhor da igreja. Ele não vai gostar, não. É igual se alguém chegar falando do seu filho de uma forma dessa. Vai defender o seu filho, é óbvio. Agora, tem a maneira de tratar problemas? Sim. Se alguém chega falando do seu filho, olha, é uma coisa delicada, o seu filho fez na escola, eu estou constrangido de dizer, mas o seu filho fez isso, estou dizendo isso com uma boa intenção e tal. Você vai agradecer, muito obrigado porque você está me contando isso para eu poder tomar providência. Ou seja, tem problemas em outras igrejas, você vê alguma coisa aqui que pode melhorar, qualquer igreja do mundo tem pontos que podem ser melhorados, óbvio, trata da forma certa, mas não sai criticando. Cuidado, a crítica a uma igreja, uma crítica feita de uma forma errada, olha, está tocando nos olhos de Deus, entenderam, né? Então, ou seja, olha a maneira de tratar. E, finalmente, irmãos, para fechar, só fechando o exemplo que eu já coloquei aqui, só para frisar, falando dessa forma. Deus é poderoso hoje, da mesma forma que era daquela época. E todo o poder dele, com o qual ele matou Ananias e Safira, ele quer usar no nosso benefício. E ele já mostrou o grande amor que ele tem por nós. Como? Como foi que ele deu a vida para nós, não só a vida física, mas a vida eterna. Matando o seu próprio filho. Olha que interessante, pecado gera morte. O pecado de Ananias e Safira gerou a morte instantânea. O nosso pecado, seja qual for, geraria morte instantânea também. Mas Deus nos poupou, não só da morte física, nós vamos morrer se não formos arrebatados, sim. Isso ele não quis poupar, mas da morte eterna, sim. Como foi que ele nos poupou? Morte envolvida. Alguém morreu em nosso lugar. E uma morte terrível. 6 horas agonizando numa cruz. Muito pior do que aconteceu com Ananias e Safira, que foram poupados de todo sofrimento.
Cristo sofreu muito. Por quê? Para que nós não precisássemos ser, não seremos mais condenados pelo nosso pecado. Ele nos livrou da condenação do pecado pela morte dele. Não nos livrou do pecado na prática, nem da disciplina do pecado. Isso não, entendam bem. Se nós pecarmos, Deus vai nos disciplinar duramente. Vai. Mas o que eu quero dizer é, mesmo esse Deus que nos disciplina, Ele nos ama profundamente. Aliás, a disciplina é um amor dele, né? Ele nos ama profundamente. Por isso que eu citei o Senhor Jesus Cristo, a ponto de mandar Cristo por nós. E o Senhor não está mais na cruz, Ele ressuscitou, está com todo o poder no céu, o mesmo poder que Ele usou aqui para, entendo eu, mostrar para Pedro o que Ananias fez, e agiu tanto na vida dos apóstolos, e age de outras formas em nossa vida hoje, o mesmo poder está à nossa disposição. Provemos esse Senhor maravilhoso. Safira e Ananias testaram Deus de uma forma errada. Que diz? Vocês tentaram a Deus. Tentaram como se vou pecar e ver até onde ele vai. Vou pecar e ele não vai fazer nada não. Ou seja, chegou no ponto que Deus agiu. Enfim, nós não devemos tentar o Senhor, mas vamos provar no bom sentido. Faz o que é correto e você vai ver o poder que Deus usou para corrigir ou punir aquelas pessoas que pecaram, Ele vai usar o mesmo poder na nossa vida para nos abençoar. E como Ele vai se alegrar de fazer isso? Isso está ao nosso alcance? Sim. Diga não a qualquer sugestão maligna que venha em nosso coração. Elas vêm, muito. Diga não, vou ser fiel. E Deus vai lhe recompensar muito. E nós vamos ver o que é vida abundante, obedecendo ao Senhor. Amém? Muito obrigado, Senhor, por essas palavras, que o Teu Espírito toque em nossos corações, a começar com o meu e com o de todos nós aqui. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Cristo. Amém.